Com uma entrevista da nossa série Outubro Rosa, né? Toda terça-feira aqui no programa. Hoje o assunto é a nutrição e o câncer. Eu convidei a nutricionista clínica Gislaine Engelmann, gente, para abordar aí duas vertentes desse tema. Primeiro, como a nutrição e a alimentação elas podem ajudar a prevenir o câncer de mama. E depois, como deve ser a alimentação de pacientes que já têm ou já tiveram a doença e estão em tratamento. Muito boa tarde, Gislaine. Boa tarde. Mais uma vez, né? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Obrigada ao Dona Helena também. Então, aí tá um tema que a gente tem que falar bastante, né? A nutrição. Acho que antes, então, da gente falar de pacientes, vamos falar da prevenção, que esse dado, inclusive, que eu encontrei de um estudo do INCA, né? Importante sobre isso é que existe a prevenção por meio da alimentação, né? Você estava até me contando alguns dados aqui. Vamos abrir para todo mundo de casa? Claro. Então, assim, Maria Esther, conforme a gente estava conversando antes, né, 5 a 10% do risco de câncer tem a parte genética, né, e a gente sabe que 90 a 95% tem como causa o meio externo que essa pessoa tem no dia a dia, né. E dentro desses 90 a 95%, a gente sabe que 35% o gatilho é a dieta. Né? Então, esse dado é bem importante porque corresponde a esse risco aumentado para a alimentação. E dentro disso, o que a gente observa muito, né? Vamos falar um pouquinho da alimentação saudável como prevenção. A gente sabe hoje que se o nosso intestino não está saudável, né? A gente já tem um risco aumentado de ter o câncer. Por quê? A gente sabe que 80% da imunidade está no intestino. Está no nosso intestino. Então, se eu tenho um consumo adequado de fibras, né, que vão proporcionar o aumento ali de ácidos graxos de cadeia curta, que vão estimular o efeito protetor contra o câncer, eu já tenho um efeito protetor. Tá? Então, o intestino, uma microbiota intestinal saudável já me condiciona a uma prevenção de qualquer tipo de câncer, inclusive câncer de mama. Tá, e agora como é que o intestino fica saudável, né? Como é que a gente faz, até com a alimentação, para tornar isso possível? Isso, então assim, a gente precisa avaliar, ver se esse paciente, esse cliente não tem nenhum risco ali de sensibilidade alimentar, que possa vir a desencadear alguma alteração intestinal. E a gente tem que estimular também o consumo de fibras, né? Através do consumo de fruta, verdura, de alimentos de origem vegetal propriamente. Porém, a gente tem toda aquela questão dos alimentos orgânicos, né? Então, hoje a gente sabe que o consumo também de agrotóxico estimula o risco de câncer. Tanto pelo fato de ter o agrotóxico, que entra como um gatilho no desenvolvimento do câncer, né? Como também o fato dos alimentos com agrotóxico ter menos fitoquímicos. Então, os fitoquímicos, eles são os antioxidantes que a gente encontra na alimentação que vão atuar, vão melhorar o nosso perfil ali antioxidante, vão diminuir o estresse oxidativo do nosso corpo. E isso também condiciona uma prevenção ao câncer. Entendi. Então, é sempre optar, quando possível, né, pelos orgânicos. Exato. Porque a gente sabe que, por mais que seja conhecido, a gente está sempre falando até aqui no Vermais, às vezes não é fácil encontrá-los, né? Encontrar esses alimentos aí no mercado, enfim, quando você vai, né, numa frutaria, alguma coisa assim, você às vezes não encontra esses orgânicos. Isso, mas hoje em Joinville a gente já tem várias feiras, né? Então a gente tem mais de 10 feiras aqui em Joinville que a gente consegue encontrar os alimentos orgânicos, inclusive por um preço bem acessível. Então a população às vezes deixa de consumir o alimento orgânico, que ele tem aquele um pouquinho a mais. Isso, mas devido ao preconceito, às vezes aquele julgamento errôneo, né? Então a gente já encontra pelo preço do convencional e a gente, da parte da saúde, tem que estimular o consumo do orgânico. E quais alimentos representam fatores de risco para o câncer de mama? Então, o que a gente sabe, né? Falando como um todo, a gente sabe que pessoas que têm um déficit nutricional de zinco, magnésio e selênio, que são os principais nutrientes antioxidantes, eles têm um risco aumentado de desenvolver o câncer. Tá? Então, se eu fosse pensar no selênio, se eu consumisse 12 gramas de castanha ao dia, eu já estaria tendo um efeito protetor contra o câncer. Protetor, ele não faz mal? Não, como efeito protetor. Mas pessoas que têm um déficit de zinco, selênio e magnésio já têm um risco aumentado para o desenvolvimento de câncer. Entendi. E quantos alimentos que são um potencial para o desenvolvimento do câncer, a gente tem hoje bem dito na literatura que
que são os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que a gente encontra em prateleira de mercado, né? Então, os embutidos, vem aqueles de pacotinho, né? Enfim, chips, vários outros alimentos. Com o sódio lá em cima. Exato. Conservante, corante. Então, eu sempre digo que para ter uma alimentação protetora contra o câncer, quanto mais natural a gente mantiver essa alimentação, com mais alimentos da terra propriamente e menos embalada, melhor. Na dúvida, então, sempre optar pelo natural. Sempre pelo natural. Não o industrializado. Exato, porque hoje o ultraprocessado, aquele industrializado que tem o condicionamento para desenvolvimento de risco de câncer. Tá certo aí. Agora a gente falou de prevenção. Vamos falar agora, então, da alimentação de quem já tem a doença ou já teve também, porque a gente sabe que, inclusive, essa alimentação pós-tratamento, ela deve continuar com os cuidados especiais, né? Isso. Então, assim, o que a gente observa é a mulher, quando faz o tratamento de quimioterapia, ela desenvolve muito sintoma gastrointestinal. Então, entra aquela parte de alteração ali da boca dela, né? Que ela tende a ficar com a boca um pouco mais seca, tem náusea, aquele enjoo. Tem as feridas na boca que aparecem na quimioterapia. Tem vômito também, elas constipam muitas vezes, né? Então, a gente precisa manejar a alimentação e muitas vezes entrar com algum suporte que não seja só alimentação para tratar esses sintomas, né? Fazer uma suplementação mesmo? Isso. Então, assim, o que a gente observa muito durante o tratamento da quimio, uma baixa ingesta alimentar e muitas vezes a gente precisa entrar com algum suplemento também hipercalórico, hiperproteico, para evitar que essa paciente perca tanto peso. Mas com relação Porque emagrece muito nessa fase de tratamento? Emagrece, porque essa paciente fica muito sem apetite, né? Só o fato dela sentir o cheiro da comida já dificulta o consumo alimentar. Enjoo, assim, também. E o que a gente recomenda muito, principalmente para prevenção de náusea, depois eu vou falar um pouco dessa mucosite ali, né? Então, o gengibre, então a gente orienta que a paciente use gengibre na forma de chá, pode ser suco, né? Ou até que ela faça gelinho com gengibre para diminuir essa náusea. Gostoso, né, o gengibre? Não é nenhum sacrifício, né? Isso, e agora no verão também ajuda bastante, né? Então, o gengibre é muito, muito interessante. E para a parte de trabalhar a prevenção dessas feridinhas que desenvolve na boca, a gente trabalha com a parte de chá, e aí a gente pode entrar com chá de malva, que ajuda bastante, né? Faz o chá, essa paciente vai fazer bochecho e vai tomar esse chá. E a gente tem alguns outros componentes, a gente poderia entrar com extrato de própolis, ou poderia entrar com glutamina, a paciente faz bochecho também, e daí ela pode jogar fora essa glutamina, ou se for extrato de própolis, ela faz uma dosagem diária e pode consumir. Pode consumir. Pode consumir também. O própolis, ele é indicado, né? Inclusive, claro, não só para pacientes em tratamento, né? Isso, ele é bem indicado, ele tem um efeito anti-inflamatório, efeito cicatrizante muito legal. E também a gente pode utilizar o aloe vera, né? Então, a gente pode encontrar na forma de gel o aloe vera e a gente pode estar orientando também essa paciente a passar nessa mucosa oral para diminuir o risco dessas lesões, tá? Então, até as feridinhas que você estava falando, elas aparecem no tratamento de câncer por conta da quimioterapia, mas não só em pacientes de câncer de mama, né? Não. Em outros também, outros tipos de câncer. Isso, então assim, paciente que faz quimioterapia ou rádio, eles acabam desenvolvendo essa mucosite. Tem casos que não desenvolve, mas a maioria acaba desenvolvendo. Então a gente entra com esses agentes para diminuir essa lesão ali nessa mucosa oral. Legal, doutora. Obrigada, viu, Gislaine? Obrigada. Gislaine Engel, uma nutricionista clínica, falando um pouquinho da nutrição agora nas nossas entrevistas especiais do Outubro Rosa. Muito obrigada. Obrigada.